Usar os verbos say, tell, speak and talk da maneira certa é difícil porque todos esses verbos falam da mesma coisa. Eles falam sobre falar. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar de forma bem simples, bem tranquila, como usar esses verbos da maneira correta. Eu sou a Tisbe, sou professora de inglês com ênfase em pronúncia e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal. Há muito o que se dizer sobre os verbos say, tell, speak and talk, mas hoje eu vou conversar com você sobre as situações mais comuns. Por exemplo, se eu quero dizer que eu falei, que eu contei alguma coisa para alguém, eu posso usar o verbo tell. Por exemplo, eu disse a ela que eu estava trabalhando, ou eu falei para ela que eu estava trabalhando. Então eu posso dizer I told her I was working. I told her I was working. Ou então, eu disse para minha chefe que eu vendi o carro. Aí eu posso também falar I told my boss I sold the car. I told my boss I sold the car. Ou então, eu quero dizer que eu contei o meu segredo para Raquel. I told Raquel my secret. I told Raquel my secret. Então, sempre que eu quiser dizer alguma coisa nesse sentido, no sentido de eu contei ou eu falei alguma coisa para alguém, eu posso usar o verbo tell. Lembrando que o verbo tell, no presente, no passado, no futuro, ele sempre vai ser seguido de uma pessoa. Então, por exemplo, eu falei para ela, eu falei para ele, eu falei para minha mãe, eu falei para minha chefe e por aí segue. Então, é sempre tell him, tell her, tell my mother, tell my neighbor. Ou no passado, né? I told my neighbor, I told my boss, ok? Então, é isso, falando do verbo tell. Agora, se eu quero falar uma frase que começa mais ou menos assim, eu disse que, eu falei que, eu disse que, por exemplo, eu disse que estava caro, eu não ia comprar porque estava caro. I said it was expensive, I said it was expensive. Ou então, ela disse que ela não gostou do presente. She said she didn't like the present. She said she didn't like the present. Nesse caso, a gente vai usar o verbo say. Uma outra ocorrência, se eu quiser usar o verbo falar, no sentido de conversar, de bater papo, eu posso dizer, por exemplo, eu conversei com ele ontem. I talked to him yesterday. I talked to him yesterday. Ou então, eu vou falar com ele, eu vou conversar com ela, deixa que eu vou conversar com ela. Então, eu posso falar I'll talk to her tomorrow. I'll talk to her tomorrow. Ou então, vamos conversar, né? Vamos bater um papo. Let's talk. Lembrando um detalhe bem importante. Eu comentei anteriormente, vou falar de novo. A pronúncia de talk é talk. A gente não fala talk, talk. A gente não pronuncia o L. Então, é sem o L, é talk, talk. Então, você pode ver, eu vou colocar a transcrição fonética aqui embaixo. O L nessa palavra é uma letra muda, que em inglês nós chamamos de silent letter. Vou deixar um vídeo aqui no card, onde eu falo sobre o silent L, o L mudo. E eu também escrevi um e-book, onde eu ensino, onde eu explico mais de 350 palavras que têm letras mudas em inglês, que têm silent letters. Então acesse o site, o link está aqui na tela. Acesse o site e vai conhecer esse e-book, que você vai se surpreender com a quantidade de palavras que tem letras mudas em inglês, tá bom? E eu também quero comentar aqui sobre a ação de falar, a ação de produzir sons, né? Então, quando eu falo dessa ação, eu posso usar o verbo speak. Então, eu quero dizer assim, ó, fica quieto que ele está falando. Então, eu posso falar be quiet. He's speaking. Ou então, ela falou alto, ela falou em voz alta. Eu posso falar she spoke loudly, porque eu estou falando da ação de falar. Então, quando a gente fala dessa ação, a gente pode usar, e provavelmente vai sempre usar o verbo speak. Eu quero falar sobre a habilidade de falar idiomas, né? Outros idiomas. Então, eu quero dizer que a minha amiga fala francês.
eu vou falar My friend speaks French. My friend speaks French. Então, eu também vou usar o verbo speak. Quando nós estamos no telefone, né, a gente quer falar com alguém, a gente também usa o verbo speak. Então, eu quero dizer que eu quero falar com o John. Eu vou ligar para alguém, a pessoa vai atender e eu vou falar Hi, can I speak to John? Can I speak to John? E se for o John que estiver falando, ele vai responder speaking, speaking. E aí a gente vai levar a conversa adiante, ok? Um comentário extra aqui, que não tem a ver com os verbos, né, que nós estamos conversando, mas atender o telefone é answer the phone, answer the phone. E desligar é hang up, hang up. Como eu falei anteriormente, há muito o que se falar sobre todos esses verbos. Mesmo porque em algumas situações eu posso usar mais de um verbo. Mas aqui nesse vídeo eu quis simplificar a sua vida, né? Então é melhor não expandir muito. À medida que você for estudando, que você for aprendendo, você vai lidando melhor com esses verbos, você vai entendendo melhor a dinâmica deles. Mas se você usá-los da maneira que eu expliquei aqui no vídeo, já vai estar ótimo. Lembrando a você que eu tenho 2 cursos de pronúncia, o Prime Sound, onde a gente estuda o som mais importante da língua inglesa, o som mais frequente, e o curso de transcrição fonética em inglês, onde você aprende os mais de 40 sons da língua inglesa. Nesse curso, eu te ensino a ler as transcrições fonéticas e eu também coloquei um bônus lá, onde eu te explico como conectar as palavras nas frases. Esses cursos vão deixar a sua pronúncia muito mais bonita, muito mais clara, vão melhorar muito a sua pronúncia e você vai ficar mais confiante ao falar inglês. Se esse conteúdo te ajudou, se foi útil para você, deixa o seu like, comenta e compartilha. Eu quero agradecer muito por você estar aqui. Um beijo para você e até o próximo vídeo.